Boa tarde a todos. Então, o nosso encontro hoje é sobre o título Os Valores Imateriais na Construção da Identidade Urbana. E eu, sobre esta temática tão abrangente e tão na ordem do dia, gostava de dizer só umas palavras um bocado para enquadrar o tema. E é assim, o património imaterial é também chamado de património vivo e abrange uma ampla gama de saberes em diferentes áreas de intervenção, das artes criativas ao artesanato, à construção, à saúde, ao desporto, ao lazer, aos diferentes saberes fazeres das profissões, das técnicas. A consciência comunitária do seu valor histórico, enquanto património coletivo, espelha as diferentes identidades culturais num mundo cada vez mais global e multicultural, tendo um papel determinante, obviamente, na identidade urbana das cidades de hoje. O nosso painel de oradoras de hoje vai certamente ser enriquecedor para esta temática. A ordem das apresentações vai ser primeiro a Inês Andrade, da Associação Renovar a Moraria, depois a fotógrafa independente a Luísa Ferreira e, para finalizar, a Sofia Tempero, minha colega historiadora aqui na Câmara de Lisboa, que está neste momento no Departamento de Património Cultural. Eu pedi às nossas oradoras que as apresentações não ultrapassassem os 15, 20 minutos, de forma a depois termos no final um espaço para debate ou para colocarmos, ou colocarem também os participantes as questões ou apontamentos que achem interessantes. Estas sugestões ou questões podem ser colocadas no nosso chat, nós vamos tomando nota e depois no final fazemos um apanhado geral. Portanto, vou passar então a fazer uma apresentação da Inês Andrade. A Inês Andrade, portanto, foi morar para a Moraria em 1999, bairro pelo qual se apaixonou desde que veio morar para Lisboa para cursar Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa em 1990. Trabalhou nas áreas da educação e formação, tendo desenvolvido projetos de formação em escolas públicas nas temáticas da comunicação, da educação intercultural e da filosofia com crianças. No âmbito do seu mestrado em Estética e Filosofia da Arte, realizou uma investigação através do Centro de Estudos do Imaginário. Eu pedia só para que as pessoas que estivessem a assistir que desligassem os microfones, está bem? Para conseguirmos todos ouvir melhor. Portanto, dizia eu que no âmbito do seu mestrado em Estética e Filosofia da Arte, realizou uma investigação através do Centro de Estudos do Imaginário da Universidade Federal de Pernambuco, versando as categorias do imaginário na obra do escritor brasileiro Monteiro Lobato. Neste trabalho de terreno, o contacto com as riquíssimas e diferenciadas culturas e com as flagrantes assimetrias sociais, tendo como fundo o sertão pernambucano e o centro histórico da cidade de Olinda, património histórico da humanidade, traçado urbano colonial, rapidamente esta experiência se transformou numa fonte de inspiração para aquilo que viria a ser o sonho de voltar a Portugal e dar início ao movimento de renovar a moraria, que hoje é, digamos, um cartão de visita da nossa cidade. Em 2008, fundou a Associação Renovar a Moraria. Esta ONGD desenvolve a sua atividade nas áreas de desenvolvimento local, da dinamização cultural e artística e da prestação de serviços à comunidade, nomeadamente com o apoio jurídico e psicossocial, o ensino do português às comunidades migrantes e o apoio ao estudo a crianças e jovens locais, com intenso trabalho desenvolvido nas escolas. Das dezenas de projetos levados a cabo pela organização, destaca-se ainda o Jornal Comunitário Rosa. Mais recentemente, e alargando um bocado o campo da sua ação, alargou-se para a educação, para o desenvolvimento e a intervenção ambiental, com o projeto Moraria Composta. Vamos então ouvir a Inês Andrade. Inês, faz favor. Muito obrigada, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer desde já o convite para estar aqui presente e de facto é uma temática muito interessante para mim a nível pessoal, mas também muito relevante naquilo que é o trabalho que a Associação Renovar a Moraria desenvolve.
portanto, estou muito grata de estar aqui convosco. E gostava de começar a minha apresentação. Vou partilhar aqui convosco, desde já, os slides que trouxe, mas gostava de começar por lançar aqui um desafio e pedia-vos que, por alguns segundos, fechassem os olhos e conseguissem imaginar e depois escrever qual é a palavra que vos vem de imediato quando pensamos em identidade. Depois pedia também que pensassem numa palavra que de imediato também surge quando pensam em moraria. E, por fim, quando pensam em Lisboa. Eu começo aqui por mostrar estas duas fotografias daquilo que é a moraria bairrista e pela qual este bairro histórico é conhecido como referência daquilo que é a cultura histórica da cidade de Lisboa, que imediatamente associamos à questão das festas populares, à questão das marchas, e partilho depois aquilo que é a moraria que hoje nós vivenciamos e que é efetivamente esta partilha de culturas. Na verdade, a moraria no século XII tinha uma presença moçárabe dos cristãos arabizados muito, muito forte, e desde a Idade Média e até aos dias de hoje o bairro tem sido um espaço de confluência de muitas culturas e que se juntam ao tecido social existente. A moraria tem hoje mais de 50 nacionalidades e tendo atualmente as comunidades asiáticas a sua maior predominância. É também a confluência da diversidade religiosa, como podemos ver nestas imagens, e esta diversidade religiosa é também ela esse espelho, precisamente. Aqui podemos ver a Praça do Martim Muniz em momento de Inês, sim? desculpe interromper, é que não estamos a ver a partilha. Ah, não? Não. Eu peço desculpa. Ia dizer agora também. Peço desculpa. Não. Agora sim. Agora sim. Ok. Agora sim. Peço então desculpa. Vou fazer então aqui uma pequena retrospectiva. Portanto, aqui, como eu falava, a questão das marchas e das culturas do tecido social existente. Aqui então vemos aquilo que é o que encontramos nas ruas do bairro hoje, com esta diversidade de gerações e culturas. Aqui fotos de celebrações religiosas de diferentes credos. Esta então onde estava, onde falava na celebração no Martim Muniz, com centenas de pessoas. E esta mistura é também uma mistura de culturas, mas também uma mistura de diferentes gerações, de diferentes idades, e também de uma arquitetura riquíssima, com toda a sua herança árabe, mas também aquilo que é hoje a nova moraria da confluência com os edifícios de luxo, digamos.
A Moraria é também um território com muitas vulnerabilidades sociais, gerações com acesso à educação muitas vezes comprometido, com diferentes estratos socioeconómicos, vulnerabilidades ao nível de pobreza, consumos de adições, enfim, é uma miscelânea de facto de muitas realidades. Eu vou passar aqui algumas imagens daquilo que foi o trabalho da Associação Renovar a Moraria ao longo dos tempos, portanto, desde 2008, ano da sua fundação, porque, na verdade, é importante percebermos que estas trocas e convivências entre estas diferentes culturas constituem uma encruzilhada riquíssima de diversas tradições culturais e religiosas e que são, na verdade, símbolo de um espírito de respeito mútuo, de intercâmbio, de partilha. Aqui são exposições, são momentos onde encontramos trocas de diferentes culturas através de diferentes formas artísticas. Temos aqui visitas guiadas, através de diferentes estratégias de chegar inicialmente na nossa ação, de chegar a públicos que tinham medo de chegar ao bairro da Moraria, um bairro altamente estigmatizado à época, e nós fomos encontrando estratégias de trazer alguma visibilidade e de demonstrar toda a riqueza de património material e imaterial que o bairro tem. Aqui também uma das nossas estratégias, que foi sempre procurar uma ação participativa da comunidade, e quando criámos o nosso jornal, começámos por fazer uma procura de nome para que a própria comunidade sugerisse nomes, que depois ficou Rosa Maria. E esta podemos ver aqui diferentes capas, já aqui, portanto, a primeira edição do jornal é de 2009, e cada número tinha um rosto na capa, precisamente para demonstrar que cada pessoa importa, que cada rosto importa, e que a Moraria é este retalho, que é uma soma de diferentes partes, transmitindo esta visão holística das culturas como uma visão integradora. Aqui podemos ver a ativação da distribuição do jornal pelos próprios membros da comunidade, que sempre tiveram também uma participação ativa, não só na construção de cada número, mas também depois na sua própria distribuição. E esta própria ideia de diversidade, de intercâmbio e enriquecimento mútuo, que levou, por exemplo, a uma atividade que foi a dança do jornal, em que os próprios vizinhos vinham aproveitar o elemento físico do jornal para desenvolver atividades de construção de comunidade. Depois, claro, não podíamos deixar de trabalhar a questão do fado, este grande elemento cultural da Moraria, onde desenvolvemos uma série de atividades, nomeadamente um concurso de fado que deu origem à publicação de um audiolivro. Foi um concurso onde desenvolvemos um banco de letras inédito, também para estimular a produção poética. E todo ele também com participação das próprias comunidades, depois fazendo a revitalização do comércio local, à época muito, muito estagnado, trazendo o fado para as tasquinhas e restaurantes da Moraria e, mais uma vez, procurando também trazer público. Aqui vemos algumas imagens destas sessões que iam acontecendo
nas tasquinhas e nos restaurantes, ou também visitas cantadas pelas ruas, trazendo também um elo de ligação entre a comunidade local portuguesa, mais arraigada ao fado, e misturando depois também, ou trazendo também esta forma artística à rua, para mostrar também às diferentes comunidades que habitam. E aproveitávamos também estes momentos para trabalhar a nível comunitário, fazendo oficinas de desenhos, de fotografia com a própria comunidade, aproveitando o elemento motivador que representava o fado e que fazia de facto as pessoas saírem à rua. Aqui algumas atividades, e eu gostava de trazer um conceito que foi trabalhado na Convenção de Faro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, e que diz: o património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do passado que as pessoas identificam independentemente do regime de propriedade de bens, como um reflexo e expressão dos seus valores, crenças, saberes e tradições em permanente evolução, e inclui todos os aspectos do meio ambiente resultantes da interação entre as pessoas e os lugares através do tempo. E é exatamente isto que nós entendemos também dentro deste património material, como as tradições, os costumes, as línguas, dialetos, o artesanato, a música, a dança, as relações interculturais, e trazer através de diferentes formas de arte, desde as representações musicais através de concertos, como podemos ver aqui, com géneros musicais de todas as partes do mundo, ou outro tipo de manifestações, como a gastronomia, a dança, ou formas mais ligadas ao folclore, como aqui no canto inferior esquerdo podemos ver uma sessão de maracatu, que é uma tradição rural de Pernambuco, e que tem muita ligação também com as próprias marchas, e descobrimos isso através do encontro que fizemos entre este grupo de maracatu e o grupo desportivo da Moraria, onde efetivamente conseguimos encontrar todas essas sinergias. Ou também a junção das festas populares, aqui com imagens do Magusto, ou o Arraial de Santo António no mês de junho. E aqui temos desde as tradições mais portuguesas, ou juntando-se também as festas populares de outras comunidades, como podemos ver este exemplo aqui de festas da Guiné. Ou os contos, ou a arte em espaço público, aquilo a que se designa a arte urbana, em que a própria comunidade participa também na ativação de espaços públicos para a criação artística e para a construção comunitária. Exposições também. E toda esta ligação, aqui trago exemplos de um projeto que foi significativo, que é a Enciclopédia dos Migrantes, peço desculpa, onde encontramos que é um projeto europeu e onde na cidade de Lisboa foram recolhidos 50 testemunhos, 50 cartas de migrantes que dirigiram uma carta a uma pessoa querida do seu país de origem, e que depois essas cartas foram compiladas numa enciclopédia que está hoje ao serviço da Câmara Municipal, e que pode ser
pode ser consultada e é de facto um elemento bastante significativo daquilo que é esta diferente participação na sociedade destas comunidades tão diversas. Ou através de uma orquestra de ritmos afro-brasileiros também, a Orquestra Batucaria. Podemos ver aqui também algumas imagens e histórias de diferentes partes do mundo, procurando também esta utilização da arte como transformador social. Performances, enfim, uma série de questões que estão ligadas a todas estas atividades e que eu creio que, acima de tudo, era importante refletirmos um pouco como devemos classificar valores, culturas e memórias. Devemos classificá-las como uma unidade na diversidade, devemos classificá-las como sendo fragmentadas, são identidades fechadas, são realidades complexas e abertas. Na verdade, nós queremos uma ideia estática de património cultural? Queremos um acervo fechado e passadista? Ou será que queremos uma perspectiva ampla de cultura, aberta à fusão e, por consequência, à inovação também? E voltava a fazer aquelas perguntas do início. O que é a identidade? O que é a moraria? O que é Lisboa? E termino com esta provocação também e reflexão. Será que podemos falar de identidade num lugar vazio? Qual será o futuro da identidade de Lisboa se efetivamente os nossos bairros perderem os seus habitantes? O que é a identidade de uma cidade esvaziada de pessoas? Penso que já saiu a apresentação. Sim. Muito obrigada. Espero ter estado dentro do tempo. Sim, e pronto, eu acho que acima de tudo é importante depois, na parte de falarmos destas questões em conjunto sobre... Claro, que a Inês falou. Que são realmente essenciais. Esta pergunta que faz, se pode haver identidade num lugar vazio, acho que todos já sabemos a resposta, mas vamos depois falar nisso no final. Portanto, queria agradecer à Inês, gostei muito da sua apresentação. Vamos passar então à Luísa Ferreira. A Luísa é uma fotógrafa independente que vive e trabalha em Lisboa. Mestre em Design e Cultura Visual, estudos de Fotografia na Escola Superior de Design e doutoranda neste momento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Exibe e publica o seu trabalho regularmente desde 1989. Em 2019 recebeu o Prémio Autores 2019 com Artes Visuais, melhor trabalho de fotografia pela sua exposição Branco na Galeria Monumental no ano de 2018, um projeto desenvolvido a partir do autorretrato para construir a noção de ficção identitária. De entre os vários e numerosos projetos que tem desenvolvido ao longo dos anos, há um que eu gostaria de destacar, que é Há Quanto Tempo Trabalha Aqui? Fotografias de médio formato sobre as lojas antigas de Lisboa e as pessoas que as habitam, projeto que iniciou em 1994 e que seria primeiro apresentado no Arquivo Fotográfico Municipal de Lisboa em 2005, depois no âmbito das comemorações do Centenário da República, integrada na exposição Res Pública em 1910 e 2010 face a face na Fundação Calouste Gulbenkian,
em 2010 e mais recentemente também, em 2018, no Espaço Santa Catarina, na 9ª edição Bairro das Artes. Isto é só um apontamento, quer dizer, de uma listagem tão grande de exposições com que nos tem brindado. Achei que esta, dado, digamos, também a outra nossa oradora, a Sofia T. Tempero, e o envolvimento que tem nas lojas históricas, achei que seria interessante referir este seu projeto. A Luísa Ferreira participou em várias exposições individuais e coletivas em Portugal, em Espanha, em França, Inglaterra, Escócia, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, México, Cuba, e está representada em diversas coleções nacionais e estrangeiras. E tenho aqui uma frase que a Luísa nos enviou na sua biografia, que eu acho que caracteriza bastante bem o seu trabalho, que vou passar a ler. Um olhar em que o encantamento e o sentimento documental coexistem, dá origem a imagens precisas, mas abertas ao sonho, e captações sensíveis e singulares de momentos e ambientes. Dou agora a palavra então à Luísa Ferreira. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. E já agora esclareço que essa citação é realmente, eu ponho lá só LN, mas eu pedi a autorização à Leonor Nazaré, do CAM, que foi no catálogo da Res Pública, que ela no meu currículo, na minha pequena bio, escreveu isso. E eu achei bonito e interessante, então enviei, mas não fui eu que escrevi isso. Sim, eu tinha-me apercebido disso, não... Obrigado. Não, porque seria um bocadinho complicado para mim estar a escrever sobre mim assim. E agradeço-lhe também estar a nomear o Há Quanto Tempo Trabalha Aqui, porque foi quando me convidaram e soube que tinha sido a sua ideia, eu pensei logo nessa série de fotografias. Portanto, é um dos trabalhos que vos trago. Enfim, é uma memória da cidade, algumas ou poucas das que eu vou apresentar ainda existem, daquelas lojas, e penso que não é apenas nostalgia, faz parte da nossa construção, da nossa história, da nossa vivência, sobretudo os que aqui vivemos. Eu nasci em Lisboa e vivo na zona do Camões, digamos assim, pronto, esta zona aqui, desde os meus 9 anos, portanto eu construí a minha vida aqui, as minhas referências, a minha dinâmica, cresci, aprendi, transformei-me com tudo isso. Então, se calhar vou já apresentar, vamos ver se eu não me engano, peço desculpa. Só um minuto, tenho que pôr em grande. Ok. Estão a ver em grande ou em pequenino? Ainda não estamos a ver. Não? Ainda não apareceu. Então talvez eu vá fazer outra vez. Eu até trabalho com o computador, mas parece que não estão a ver ainda. Não, ainda não. Ai, peço desculpa. E ensaiámos, faria se não tivéssemos ensaiado. É que agora não consigo sair daqui. Já viu lá em cima naquela setinha? Já empurrei o meu rato todo contra o teto, digamos assim. Bom, vou outra vez tentar ir lá e vou... Peço desculpa a todos esta minha complicação. Agora já está. Agora já está. Já, Pronto. obrigado. Já percebi o erro. Foi que eu só abri o bridge depois de já estar a iniciar a partilha. Pronto, vou passar este slide. Já disse também o Álvaro Tição que isto é um projeto iniciado em 1994 e
esta necessidade de fotografar prendeu-se com a observação de que havia muita coisa que estava a mudar. E eu própria vivi os anos 80, isto não está a passar ainda, peço desculpa. Eu vivi os anos 80 e a transformação do bairro alto, as coisas novas que pessoas um pouco mais velhas que eu estavam a construir na cidade, como o Manuel Reis, o Hernani Miguel, Margarida Subtil, muitas outras pessoas, os estilistas, designers, as pessoas que eu ainda estava a aprender a conhecer. Mas ao mesmo tempo também havia muitas outras situações que eu achava que eram importantes manterem-se. E quando comecei a perceber que muitas estavam a desaparecer, comecei então a fotografar esta série. E ao fazer as primeiras fotografias, apercebi-me que eu tinha que perguntar às pessoas há quantos anos trabalha aqui, e compreendi que essa resposta teria que fazer parte da fotografia. Ou seja, uma coisa não devia viver sem a outra. Aqui escolhi uma série de fotografias organizadas pelas ruas, portanto começo pela Rua do Loreto, que era a rua onde eu habitava, quando comecei a fazer esta série, e onde habitava pouco tempo depois do 25 de Abril, que fui para ali morar, e esta série iniciou-se na Sétima Colina, portanto, na zona, no eixo da Sétima Colina. Eu não sei se conseguem ler as legendas, eu penso que em 20 minutos não posso estar aqui a ler tudo. Sim, mas quando consegue-se ler. A Consegue-se. letra está pequenina, mas consegue-se ler, sim. Pronto. É claro, muitas coisas se transformaram também pela mudança na sociedade, as saídas das empresas para fora do centro, nomeadamente os jornais, etc., que havia muita dinâmica aqui no bairro Alto, e quer dizer, pronto, nesta zona, não é? E a maior parte das lojas estavam centradas na Baixa e no Chiado, era um polo principal da cidade. E ainda bem que cresceu e que se transformou. Este senhor era o caldeireiro, portanto, trabalhava com o cobre, fazia diversos objetos, mas nomeadamente fazia um alambique, fazia aquelas taças em cobre para diversas funções, nomeadamente até para pôr brasas da lareira, coisa que em Lisboa já não se usa, mas no tempo do Marquês de Pombal usar-se-ia, e ele dizia que aquela loja ainda era do tempo do Marquês de Pombal. Este senhor, quando morreu, é claro que a loja, a oficina, isto não é bem uma loja, mas era uma oficina de porta aberta, portanto desapareceu, e que eu tenha conhecimento não existe outro caldeireiro em Lisboa. Encontrei um em Castelo Branco, mesmo na cidade de Castelo Branco, em 2008, ainda havia um senhor lá a trabalhar nisto, não sei muito sobre isto no país inteiro, portanto esta arte ou este trabalho. Os Irmãos Meyer era também uma loja de antiguidades e uma casa de penhores que havia na Rua do Loreto, e que também 2 irmãos viveram lá, ou trabalharam lá a vida toda, e pode-se dizer quase viveram, porque eles estavam ali o dia inteiro, e já era uma loja dos pais deles. Também, quando eles morreram, desapareceu, evidentemente. Mas há outras que desapareceram por outros motivos, e eu não vou agora talvez estar aqui a falar de tudo. A Tabacaria Martins ainda se mantém, felizmente, é um dos pontos principais do Calhariz, e que ainda mantém uma traça que nos lembra momentos de Lisboa diversos. Portanto, estes espaços agora muito limpos, muito estilizados, o que eu também gosto de, até com o Manuel Reis, com quem trabalhei muitos anos, vi espaços lindíssimos que ele criou ou que ele ajudou a criar, alguns deles, e foi espantoso essa experiência, mas também espaços com história,
aos espaços onde nós nos reencontramos com outras memórias, penso que são importantes manter nas cidades. Esta também é pronto, ainda existe este espaço, mas não com esta função, são outras pessoas, e eles mantiveram o mobiliário existente. A tipografia Confiança, é claro que ainda existem várias tipografias, na Rua da Rosa já não existe, e no bairro Alto havia muitas tipografias. Esta lavandaria, é claro que é complicado, hoje em dia não seria fácil, esta senhora se calhar sozinha gerir tudo o que lhe poderia aparecer, mas no entanto é curiosa aqui, o que me interessou foi também a dimensão da máquina, que ocupava quase o espaço todo, portanto este contraste. A loja dos vinhos, na altura não havia assim tantas, claro que havia a Garrafeira Nacional, é a Garrafeira, não é? Ali na Baixa, não me lembro agora exato do nome, mas agora há muitas mais lojas de vinhos e também a oferta dos vinhos em Portugal aumentou e é muito interessante isso. A panificação, continua-se a fazer pão. As molduras também é pronto, uma coisa que desapareceu quase aqui da nossa zona, talvez porque nós já não façamos, não vamos mandar fazer molduras. Esta capelista já estava completamente sozinha, já em 1994 já se sentia uma certa tristeza aqui. A mercearia, também este senhor queixava-se de várias coisas, nomeadamente de lhe terem trocado o sítio do mercado da Ribeira para Loures. É também uma consequência do crescimento da cidade, evidentemente. A oficina de restauro. A Orivesaria Aliança, penso que vocês todos conhecem. Agora é uma loja de tusse, acho que é assim que se diz. Mas mantiveram o mobiliário e as pinturas, os frescos no teto e aqueles medalhões, portanto, todo estes gessos, etc., esta decoração fantástica. A Sada Costa. Eu não incluí aqui a livraria Bertrand, mas também a fotografei. A Luvaria Ulisses ainda temos, felizmente, ainda podemos ir lá, andar a fazer umas luvas à medida e com uma pele super macia, fantástico. E num vão de escada, que é a loja. Também era uma coisa muito habitual de antes termos lojas num vão de escada. E apesar de tudo tinham charme, tinham interesse estes espaços, apesar de ser um espaço pequenino, tinham uma excelente apresentação. Os tecidos, enfim, também a maior parte de nós já compramos tudo feito, não é? Não compramos muitos tecidos, também é normal que estas lojas, mas tínhamos imensas, tenham desaparecido. Mais um vão de escada, um gravador, oficina de gravador. Agora quase também já não se encontra. E também porque nós não mandamos fazer, isto também é tudo um ciclo, mas enfim, desculpem, parece aqui um bocado nostálgica, talvez. Aqui estes senhores, também na Rua dos Fanqueiros, já desapareceram as lojas quase todas. É bastante triste passar por ali. A Rua do Ouro ainda mantém várias lojas, apesar de tudo. E esta era incrível porque é a família toda, portanto, a mãe, o pai, os filhos e o cão.
A Chapelaria Azevedo também tem 2 lojas, começou na parte mais pequenina, se não me engano, que é outra loja na esquina com o Largo de São Domingos, e felizmente mantém alguma dinâmica, e também aqui já lá estive outras vezes e os turistas vão lá comprar, ou pelo menos vão lá ver, e penso que às vezes compram chapéus, o que é bom, porque mantém também estas pessoas vivas com o negócio. A ginginha continua, a ginja sem rival, continuamos ainda a beber ginja. Muitos já em copos de plástico, já não têm copos de vidro. A sapataria do Carmo, agora até, não sei neste momento exato se existe, mas até há poucos anos, desde a pandemia nunca mais passei por ali, que eles mantinham a loja, e uma das vertentes que eles fizeram foi fazer sapatos por medida e sapatos trabalhados todos à mão, com um valor mais alto, mas com certeza teriam alguma possibilidade de negócio, porque transformaram um pouco isto para manter o seu comércio. Estes senhores da leitaria almadense aqui em Santa Catarina já não estão cá, mas isso também foi por questões de idade, já tinham 70 e tal anos. Isso, desculpem, eu tenho que pôr os óculos para ver. Exato. Portanto, eles no dia, em setembro de 2000, eles faziam 73 anos um e 75 o outro. Portanto, foram-se embora por não precisarem mais de estar ali, não é? Continuar a trabalhar até ao fim da vida. Esta era uma loja que por acaso não estava na minha dinâmica de percurso, digamos assim, mas tive que ir lá comprar um higrómetro e fiquei fascinada com tantos mostruários, com tantos círculos, com ponteiros lá dentro e números, etc. Então pedi autorização e voltei lá. Aqui mais uma oficina que também já não deve haver muitas pessoas, ou se calhar quase ninguém a trabalhar nisto. Este senhor já se queixava em 2000 que não tinha pessoas que quisessem aprender, e hoje também com a tecnologia isto mudou. Já imagino que já ninguém deseja fazer este tipo de espelhos ou vidros com pintura, mas era interessante que o conhecimento destas pessoas pudesse passar para outros. Este era a Casa das Peles, aqui ao fundo da bica. Podia-se ir lá comprar várias coisas de peles relacionadas com sapatos e malas, etc. Ainda existe no Poço de Burra, tem uma loja deste género. Este foi o primeiro senhor que eu fotografei e achei extraordinário aquele senhor que estava ali desde miúdo a trabalhar, e tinha uma delicadeza no olhar e uma ternura. Eu nunca tinha ido àquela loja, era uma loja pequenina aqui na Rua da Boa Vista, mas quando comecei a fotografar fui lá, porque também a zona de São Paulo e Boa Vista era uma zona que me interessava bastante, e quando em 94 já havia nessa altura muitas lojas que já tinham fechado. E é claro que isso também me ajudou a dar importância às respostas que eles me estavam a dar, porque nem todos davam uma resposta com muita história ou com muito conhecimento sobre a pessoa em si. Às vezes diziam só 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas é importante porque a relação de hoje que nós temos, e também com o mercado de trabalho, com a quantidade de sítios que as pessoas vão trabalhando e mudam, e a vida mudou, não é? Não se mantém esta coisa da vida inteira estar num sítio. Isso também é bom, de certa forma. Portanto, não quero apenas fazer aqui um elogio à nostalgia, mas eu penso que há muitas coisas que seria bom esta cidade ainda ter.
As lojas de ferragens ainda também há aqui uma ou duas. Este senhor dizia que a loja de ferragens era a mais completa, depois a seguir eram as farmácias. Portanto, este senhor tinha uma engraxadoria também ali num vão de escada no Conde Barão. E este percurso que eu fiz aqui, portanto, começou na Rua do Loreto, foi para dentro do Bairro Alto, depois vai descendo e por isso é que só agora chegamos cá embaixo, à zona do rio, digamos assim, dos aterros. A drogaria também é uma coisa que agora já temos que ir mais longe. Eu, por exemplo, aqui já não tenho uma drogaria e havia muitas. Ainda há ali no Largo de São Domingos, claro, e na Rua da Prata, se não me engano. Estes senhores ainda lá estão, é ótimo, a alfaiataria. Junto ao Caixo de Dré, na Rua dos Romulares. Luísa, desculpa interromper, estamos a chegar aos 20 minutos, estamos nos 18 minutos, está bem? Então vou ser rápida. Está bem, obrigado. O Senhor dos Animais e, pronto, mais um cabeleireiro para o homem, a Conserveira Nacional que ainda se mantém. E este foi o primeiro senhor que eu fotografei fora do eixo da sétima colina, porque encontrei este senhor e achei fascinante e fui lá falar com ele e depois voltei lá. Vou abreviar, queria mostrar o Loreto, que é uma exposição que inaugura no dia 1 de fevereiro na Sociedade Nacional de Belas Artes e parte dos despejos, processo que eu comecei a fotografar quando comecei a sentir muitas pessoas a ir embora, a serem despejadas, e acabou por acontecer no prédio onde eu vivi grande parte da minha vida e os meus próprios pais foram despejados e foram viver a 250 km daqui. Pronto, e termino assim rapidamente. E peço desculpa se me alonguei no tempo. Não, era essa, não, foi o tempo exato. E agradeço também este desafio, que é nomeadamente irmos agora ver esta sua nova exposição. E realmente, essa temática prende-se com estas questões todas que falamos. A identidade com estes despejos, com estas lojas que fecham, é um pouco da identidade das cidades, é a cidade que morre, não é? Bom, vamos então passar agora à nossa terceira oradora, a Sofia Tempero. A Sofia é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e é historiadora na Câmara Municipal de Lisboa desde 2003. Desempenhou funções na Unidade de Projeto de Madragoa, portanto ainda na antiga reabilitação urbana, concretamente na área do levantamento e conservação do edificado do bairro histórico da Madragoa, a par de investigação histórico-patrimonial e implementação de projetos de sensibilização e valorização patrimonial sobre o mesmo território. Desde 2011 encontra-se na Direção Municipal de Cultura, no Departamento de Património Cultural, onde começou por participar num projeto de salvaguarda do azulejo em espaço público. Depois, nos últimos anos, tem dirigido o seu trabalho para o levantamento, estudo e registro das memórias das gentes de Lisboa, porquanto fonte histórica que urge resgatar, preservar e divulgar. Neste âmbito, coordenou a investigação que permitiu a concretização do fantástico documentário que certamente viram, Varinas, um símbolo de Lisboa, realizado pela Videoteca Municipal, e ainda a exposição com o mesmo nome, que teve patente no Museu de Lisboa. A este projeto foram sucedendo outros, igualmente assentes na salvaguarda e divulgação das memórias, que em conjugação com iniciativas de devolução à comunidade, são um fator propiciador do reconhecimento e valorização da identidade de territórios e respectivos patrimónios. Atualmente encontra-se a desenvolver um projeto neste mesmo âmbito, numa outra zona, no território do Núcleo Histórico da Charneca do Lumiar. Em paralelo, integra o grupo de trabalho do programa Lojas com História, programa que visa contribuir para a preservação da identidade histórica, social, comercial e cultural da cidade. A propósito dos vários
projetos têm vindo a realizar artigos, conferências, visitas guiadas, ações de sensibilização, divulgação e participação em documentários e colaboração com outros pelouros municipais. Passo então a palavra à Sofia Tempero. Obrigada, Álvaro. E antes de mais nada dizer que a adjetivação fantástico é tua, não é minha. Não gostei muito da exposição. Para não parecer que... E do filme. Como a Luísa Ferreira não ia falar dela própria adjetivante dessa maneira. Claro. Ok, boa noite a todos e obrigado também à Álvaro e à equipa do CIU pelo convite feito para termos esta oportunidade do Departamento de Património Cultural, acima de tudo mostrar o trabalho que temos feito nos últimos anos à volta destas temáticas que são um bocadinho mais, às vezes, sombrias e fluidas das memórias de Lisboa. E aqui só um parênteses para dizer, Luísa Ferreira, adorei as suas fotografias. Adorei mesmo. Ok, vamos partilhar então. Creio que estão todos a ver. Sim. Sim, estamos. Tá? Todos bem? Pois bem, Está ótimo. eu vou fazer aqui uma abordagem em velocidade supersónica dos trabalhos que temos desenvolvido em torno destas temáticas, ou desta temática concreta da memória como fonte histórica e a memória como motor para, digamos que a dinâmica de toda a identidade local ser, digamos que, promovida nestes territórios. Dei o nome mais simples possível, Lisboa entre Histórias e Memórias, porque na verdade andamos aqui entre territórios. Pois bem, trabalhamos sempre em torno de vários conceitos, eu meti aqui em modo sopa de letras quase, muitas vezes não sabemos se estamos a fazer histórias, estamos a fazer antropologia, estamos a fazer um trabalho social. Eu acho que muitas vezes tudo isso se mistura porque é um trabalho muito, muito direto com a comunidade. Portanto, para chegarmos à memória das narrativas autobiográficas, que é um pouco aquilo que cada pessoa nos conta da sua experiência, da sua vida nesses locais, temos naturalmente que ter a confiança das pessoas, estar próximas delas, conquistar, acima de tudo, uma relação de proximidade. Por sua vez, temos que conhecer bem o território, a realidade, a história, aquilo que foi a evolução da sua morfologia física, humana, e por aí fora, para depois podermos fazer um trabalho, produtos que possamos devolver à comunidade e com isto estamos a salvaguardar, estamos a valorizar e a divulgar a nossa cidade de Lisboa. Pois bem, é impossível não falarmos das Varinas, porque foi o primeiro trabalho que fizemos em que a história, a fonte histórica primordial foi a história oral, os relatos que nós recolhemos. Começámos por reunir uma equipa de técnicos na Câmara, de vários serviços, e que puderam colaborar cada um com a sua especialidade, da demografia, à economia, à sociologia, e conseguimos de alguma forma fazer aqui uma equipa muito pluridisciplinar. O objetivo foi ir ao encontro das Varinas de Lisboa, as últimas Varinas que nós conhecíamos ainda existir no bairro da Madragoa, e estou a concentrar-me em 3 delas, e conforme elas nos iam dando informação daquilo que tinha sido a sua história de vida e dos seus ascendentes, nós começámos a fazer uma pesquisa profunda nas nossas fontes, nas nossas bases de dados, nos nossos arquivos e também fontes externas da Câmara, e cruzar essas informações que nos iam dando e ir tentando comprovar e documentar isso mesmo e ir aprofundando informação. Aqui estão só algumas imagens de algumas fontes que nós vamos consultando, a par das fotografias, que são sempre uma imagem com muita força. Para esse trabalho, além do resgate das memórias com as filmagens que fizemos para o documentário, foi feita também uma exposição no Museu de Lisboa, comissariada pelo nosso colega historiador António Miranda, e que aqui vemos 3 imagens. Aqui são as senhoras, as Varinas, que vão ver a seguir, que estão a reconhecer e identificar as suas familiares, neste caso as mães, nestas imagens. Atrás delas, na fotografia em baixo, é um painel onde tem o estudo demográfico feito pela colega Delminda Rijo, do Gabinete de Estudos Oliscipenenses, em que nos dá conta as proveniências, as origens, tudo aquilo que é a demografia histórica desta comunidade das Varinas. E pronto, fizemos um documentário, neste caso a Videoteca Municipal
realizou, na pessoa de Fernando Carrilho, que trabalhou connosco intensamente. Este é um documentário que está online no YouTube, que trabalha a comunidade desde as suas origens, no movimento migratório do litoral norte de Portugal até à sua fixação em Lisboa e, claro, a construção deste símbolo que é a varina, a sua caracterização, por aí fora. Não digo muito mais porque vamos mostrar um pequeno excerto do filme. Interessante sim, e porque este é um debate em que vamos falar e refletir sobre estas questões. Anos depois de termos feito o documentário, reunimos alguns de nós que colaborámos e fizemos, digamos que, algum rescaldo dos impactos que este trabalho teve na comunidade, seja a comunidade em geral do bairro da Madragoa, seja individualmente nas pessoas envolvidas e também na comunidade em geral. Portanto, desde o retorno que tivemos de estudos de interesses de universidades à comunicação social, até depois às próprias famílias descendentes destas varinas que acabaram por, digamos, que reconhecer o valor desta profissão, que tinham vergonha de dizer que eram descendentes, até naturalmente ao próprio bairro e o orgulho que ressurgiu. E vamos ver então um pouco deste documentário. Nós fazemos sempre questão de divulgar, porque sabemos que há muita gente que também não viu e porque está no YouTube, fica aqui só um cheirinho. A tradição dos povos lagunares mais intensa do Cílabos e dos Albaninos, mais intensa dos mortozeiros, era levar logo as famílias. Iam, essas como é que iam? Ah, pois estou bem. A história da minha terra, ouvi ainda eu muitas vezes pessoas que iam e levavam os filhos a uma vez contarem-me que ela foi por aí abaixo com um filho ao colo e com o outro pelo braço. Começa a haver uma fixação nas praias de Lisboa, sobretudo nos bairros limítrofes ao Tejo, nomeadamente Madragoa e Alfama. Foi uma escolha muito ligada à questão da proximidade ao rio, por um lado, por outro, a disponibilidade de habitação, que seria mais barata, embora mais precária. Para as varinas de Lisboa, o dia começava ainda sem sol, de madrugada, e é descrito que são as primeiras mulheres a assomar às ruas, levantam-se de madrugada para irem à ribeira adquirir o peixe. Não vão sozinhas, pois levam já consigo os filhos. Porque não aproveitar então esta figura para usá-la como imagem para ilustrar a cidade? Quer a capa, quer o conteúdo do programa das Festas de Lisboa de 1934, todo ilustrado por Almada Negreiros, vai dar particularmente destaque à figura da varina como símbolo, como ícone da própria cidade. Almada Negreiros vai retratar a figura da varina, desta vez a varina de Lisboa, com as armas da cidade, portanto a barca com os corvos. E não contente com este símbolo, vai retratá-la como pano de fundo a bandeira da própria cidade. Que parece uma rainha, anda por toda a Lisboa, num constante vai e vem. Antigamente a gente não podia gelar. Olha, eu estava no bairro Alto com a canastra e trazia uma tequinha de carapau. Vinha uma mais tarde e dizia assim: olha, está a chegar um buque, te dá-se carapau tão lindo. E eu corria, chegava aqui, deitava o resto do carapau fora e metia outro, comprava na altura, lá ia outro para o bairro Alto. É lindo, agora o meu carapau é lindo. Toca a vender, toca a vender. Era muito bonito, isto passou-se muito, mas era muito bonito. Olha, a gente éramos felizes. Não havia doenças, não havia nada. A Dulceia não andava com uma bengala, andava a correr, andava descalço, andava de tamanca. A gente não tinha nada, a gente só tinha era fome.
Governo Civil de Lisboa, fez publicar um decreto em setembro, com efeito a partir de 1 de outubro de 1928, proibindo exatamente a prática de andar descalço nas ruas da cidade. O ministro queria que a gente andasse calçado. Mas Sim, é, sim. E a gente reclamou que não podia ser. Não podia ser, então a gente andava ali dentro de água, andávamos dentro de água, nunca podíamos andar calçadas. Pois. Se quisermos caracterizar de forma geral, digam-nos como é que era a relação entre polícias e varinas nas ruas da cidade neste período. Temos que caracterizar como uma tensão conflituosa. Mas depois entrávamos numa escada, apanhávamos um fósforo e enchíamos a pescada. A pescada tinha um embigo, não é? E a gente, era proibido, a gente como fazia, o fósforo fazia um buraco e metia as barbatanas na boca, assoprava-se, que era para a pescada ficar gorda. Quando elas iam amanhã, coitadas, só saía ar, porque dali não saía mais nada, a não ser ar, mas era assim que a gente fazia. Fazem gala em exibirem os seus pés descalços, como os seus familiares faziam, os mais antigos que chegaram a Lisboa, ainda no século XIX, e que depois, já no século XX, fundaram o rancho folclórico que deu origem à Marcha da Madragoa. Depois de tudo acabado, peixe vendido, as coisas arrumadas, algumas destas peixeiras olhavam umas para as outras, parecia que tinham um estranho vácuo no olhar e acabou-se a ribeira. Pronto. Foi um fim, como são os fins, naturais e banais, mas lastimado. De alguma forma havia um sentimento de perda. Pois bem, este trabalho inspirou-nos a percorrer outros caminhos dentro da Madragoa, e estando no Departamento de Património Cultural e a Direção Municipal de Cultura em funções no Palácio do Machadinho, fomos inspirados por uma das varinas, aqui presente numa fotografia à direita, a Ana Rosa, que nos disse que estudou na Escola do Machadinho. E, portanto, o que nós fizemos foi proporcionar um momento de evocação desta escola, através de conversas que tivemos com algumas senhoras. Descobrimos as que aí estão, que tinham sido todas alunas, estamos a falar de senhoras na casa dos 80 anos. Encontramos esta fotografia na posse de uma delas, tirada de um jardim do Palácio, e recriámos numa das salas de trabalho, em colaboração com o Departamento de Educação, recriámos uma sala de aula da mesma época. Uma atriz do Teatro Barraca personificou a professora Laura, que era a professora que inclusivamente vivia dentro do Palácio, portanto na escola, e que elas reconheciam, e digamos foi um momento com uma catarse de emoções que não vou contar muito mais, porque isto foi realmente só um momento, mas não imaginam o que isto contou para a vida das pessoas. A seguir a isto, trabalhámos a questão do lavador da Madragoa, porque sabíamos que, entretanto, não foi logo a seguir, há de vir entrar em obras para ali ser construído um centro social, e o que fizemos foi andar à procura daquilo que foram os descendentes das últimas lavadeiras deste tanque, que no século XIX aqui se instalou, e, portanto, o que fizemos foi um momento aqui com um contexto, uma combinação mais artística, a partir das fotografias
que existem deste lavador no arquivo fotográfico, fizemos uma instalação de fotografias em tamanho lençol, convidámos os descendentes destas mulheres e criámos um momento de conversa em que relataram o que faziam, porque estas pessoas cresceram à volta do tanque, tomavam banho, brincavam. Aqui temos, por exemplo, este senhor é filho da dona Delfina Gaga, que era uma das lavadeiras, e aqui embaixo esta senhora, ela própria foi lavadeira e 2 gerações antes dela também. Na fotografia atrás, no lençol, ela reconheceu que era a mãe dela. Portanto, como devem imaginar, também foi uma sessão muito interessante. Depois disto, fomos desafiados a trabalhar num outro território, no caso o Recio de Palma. O urbanismo tinha feito a sua intervenção no âmbito de uma praça em cada bairro e fez a recuperação da praça, que estava, digamos, muito maltratada e muito caótica. Então, a proposta que foi feita e que foi esse trabalho que desenvolvemos foi fazer exatamente dentro desta lógica de procurar a história oral, reencontrar pessoas que tivessem tido uma ligação forte com o sítio. O sítio hoje em dia habitam lá 80 pessoas, portanto é um espaço muito diminuto, preservar, digamos, as suas memórias. Aqui temos uma imagem de como era a praça e de como hoje ela existe. Portanto, dizer que este lugar poucas pessoas conhecem, mas fica a paredes meias com a Universidade Católica, ali entalado entre o eixo norte-sul e depois a Estrada das Laranjeiras. E o que fizemos, dizia eu, foi, acima de tudo, um trabalho de pesquisa histórica, de encontro de alguma história oral perdida. Este local tem uma história muito interessante ligada à Viúva Lamego, porque esteve aqui instalada durante várias décadas, e também ao Palmense, ao Clube de Futebol, que é o segundo mais antigo de Lisboa, segundo dizem os entendidos. Pois bem, para além deste registro, como já disse, das narrativas autobiográficas, com vista também a fazer um documentário, a componente artística foi aqui um grande desafio. O coletivo Warehouse foi convidado a trabalhar connosco e o que é que eles fizeram? Criaram os bancos de madeira. Nesses mesmos bancos foram gravadas fotografias conforme nós íamos recolhendo junto da comunidade. Nós no arquivo fotográfico tínhamos apenas 20 fotografias deste território e depois da recolha ficámos com cerca de 200. Estamos a falar de fotografias sempre do espaço público. E as pessoas não sabiam o que é que ia acontecer neste dia, e o que aconteceu foi a construção deste portal da memória, como podem ver. E também a Camila Watson, que nós já vimos até, penso eu, nos slides do início da sessão, com as fotografias da Camila Watson, que ela resolveu ainda mais arriscando, imprimi-las de forma tradicional em pedras da calçada, fotografias, as mesmas fotografias. Vamos agora ver só 2 momentos, um momento da inauguração deste portal da memória e depois um cheirinho também do documentário, que ainda não teve estreia porque a pandemia o interrompeu, portanto é uma novidade, ninguém ainda conhece e é só realmente 2 ou 3 minutos. Todos os comentários do um lado é bruta, para encaixa no chão, e o outro lado é liso.
Antes de vermos o filme a seguir, que é um excertozinho do documentário que estamos por inaugurar ou por lançar, só dizer que estes bancos foram todos entregues à comunidade. Peço desculpa, ficou a repetir o slide. Antigamente os médicos diziam, não precisa de ir para qualquer lado para ter ar puro, porque ali onde mora tem muito ar puro. E tínhamos na altura os eucaliptos, os pinheiros, tudo aqui à volta tínhamos. Agora já não é bem assim. Portanto, no verão a gente jogava, era a bola principalmente, e brincar aos corróis e às escondidas. E de inverno era o tempo do berlinde, o tempo do espeta, o aro, uma gancheta, jogar à bola, subir as árvores. Acartei água para a casa da minha mãe, da minha avó, e eu e a minha mãe durante muitos anos que acartávamos água para Palma, porque só muito mais tarde, até bem, ao 25 de Abril, poucas pessoas tinham água aqui no bairro dentro de casa. E era assim, iam aos chafariz pescar, as pessoas iam ali lavar a roupa, à tarde era mais emblemático, no verão, os cavalos saíam da quinta e iam beber água ao chafariz. Olha a Guilmar, coitada da pior do que eu. Eu sou a velha azinhaga que sempre dei serventia. Hoje que já fui tapada, já vos não sirvo de guia. Já não sou as águas boas, como já fui noutras eras. Agora sou coisa fina, passei a parque de feras. Só uma nota, este trabalho também é feito com a nossa Biblioteca Municipal, com a realização do Fernando Carrilho, e todas as fotografias que estão incluídas provêm dos moradores que tiveram a simpatia de nos ceder e fazem parte do tal conjunto de cerca de 200 que o arquivo fotográfico neste momento está a digitalizar e a tratar. O trabalho ainda não acabou porque a pandemia nos interrompeu, queremos muito mostrar este documentário completo, são cerca de 20, 25 minutos e temos toda a vontade de o fazer e só nessa altura as repercussões junto à comunidade poderão ser avaliadas de outra forma. Para finalizar a apresentação, já estou com mais de 2 minutos. Pois, temos que terminar. Estamos, neste momento são os últimos 2 slides, este é o trabalho atual que estamos a fazer. Sou eu e 2 colegas do arquivo, da divisão de arquivos, a Filipa Ferreira e a Ana Brites. Estamos as 3 num triunvirato, semanalmente na Charneca do Lumiar. Creio que muitas pessoas da cidade de Lisboa não conhecem este território. Isto partiu de um desafio para trabalharmos um projeto na freguesia de Santa Clara e quando fizemos um reconhecimento territorial e quando chegámos à Charneca, facilmente tivemos que dizer que estávamos seduzidas com este local, porque para nós é como se fosse a última aldeia de Lisboa. Portanto, temos aqui imagens antigas, uma cartografia do século XIX. Este edificado manteve-se quase praticamente intacto, uma vez que a sua localização geográfica não lhe permite fazer muito mais, porque está encravado entre o aeroporto, isto depois da sua construção, e toda a zona nova que se foi construindo na Ameixoeira.
Aqui são fotografias à laia de postais ilustrados para vos mostrar o que Lisboa ainda tem por descobrir. Esta é a tal aldeia que vos disse, temos edificado pré-terremoto quase intacto, as quintas rurais, cujos pequenos palacetes mimetizam os palácios da área histórica da cidade de Lisboa, o Palácio Alegre, que foi recentemente cedido à Câmara Municipal de Lisboa, é da Santa Casa da Misericórdia, é um lugar lindíssimo para poderem visitar. Neste momento estão a decorrer atividades, chama-se mesmo Quinta Alegre, uma casa de cultura, existem visitas guiadas marcadas, vejam na agenda cultural, é um local que nós convidamos todos a visitar e onde nós estamos todas as segundas-feiras em contacto com a comunidade, porque pretendemos mesmo fazer um levantamento de memórias profundo, também com um trabalho com a nossa videoteca e, acima de tudo, conhecer este território, registar, estudar e trazer, quiçá, daqui a 1 ano ou 2, os resultados deste trabalho, até porque a cidade cresce, como podem ver nestas imagens, do alto da Charneca, nós avistamos a toda a Alta do Lumiar a crescer em sua direção e o aeroporto lá está do outro lado a não deixar fazer muito mais. Pronto, e para terminar aqui uma porta da Charneca, tal matriosca, para onde nós tentamos entrar e descobrir outras janelas e outras portas de informação e de descobertas permanentes nesta maravilhosa cidade que tanto nos encanta. Obrigada. Obrigado, Sofia. Foi realmente muito interessante e acho que o ponto, digamos, de comum destas nossas 3 oradoras desta noite foi realmente estas apresentações de alguma forma complementam-se. Se por um lado o trabalho da Luísa Ferreira faz um registro, digamos, e preserva um determinado momento, por outro lado a Sofia Tempero e o trabalho todo do Departamento de Património Cultural estuda e de alguma forma procura também registar um momento, um passado, uma memória. Por outro lado, a Inês Andrade está, digamos, um passo um bocadinho à frente, ou seja, traz, por um lado, registra e valoriza, e estuda e conhece e valoriza as diferentes culturas que se cruzam na nossa cidade e a importância, digamos, que a multiculturalidade tem nos dias de hoje, não só em Lisboa, mas, aliás, tem agora, como teve sempre, Lisboa, uma das características daquela pergunta que a Inês fazia ao início, que é a identidade das cidades, a identidade dos povos, a nossa identidade, nomeadamente portuguesa, o que eu sinto sempre, é realmente esse cruzar de povos, de culturas, e é uma coisa que se prolonga até aos dias de hoje. E o trabalho realmente tem sido feito na moraria pela associação, é realmente conhecer e valorizar, digamos, a diferença. E este julgo ser o único caminho, digamos, para o futuro. Obviamente que jamais poderá haver identidade numa cidade, numa comunidade, se não houver pessoas. E o perigo de uma cidade como é a cidade de Lisboa, e um bocado a aposta que tem sido feita nos últimos anos, não só em Lisboa, mas no país todo, tudo, digamos, virado para o turismo, para um turismo de massas, vai um bocadinho contra isto tudo que tivemos aqui a falar hoje, não é? A quantidade de lojas que a Luísa Ferreira fotografou e que hoje em dia já não existem, obviamente há alteração, os costumes mudaram, há muita coisa que mudou, mas a pressão sobre estas antigas técnicas, estas antigas lojas, estes antigos, digamos, artesanatos, trabalhos artesanais, tudo isto se está a perder, e muito também pela pressão do turismo de massas. Não sei se haverá algum comentário que as oradoras queiram fazer, ou os nossos assistentes. Eu ia perguntar à Luísa Ferreira se este espólio fotográfico desta coleção que fez de quantos anos está nesta loja? Há quanto tempo está aqui? Exato.
qual é exatamente o número de fotografias que tem, ou melhor, das lojas que abrangeu neste levantamento. Porque isto são documentos históricos também, não é? Tem o lado artístico, mas é simultaneamente um documento histórico. Eu tenho mais de 100 lojas, mas deixei de contar. Entretanto, até dizer, há alturas que eu pensei fazer um livro, depois pensei várias coisas e depois não faço. Depois sozinha já não... Quer dizer, faço muita coisa sozinha, mas certas coisas que dão muito trabalho, e não é o trabalho que eu não me importo de trabalhar, perde-se o estímulo. E isso, enfim, mas pode um dia voltar e ainda torno a pegar nisso. Eu de vez em quando ainda vou fotografar, mas agora quando eu vou fotografar, infelizmente, já é um sentimento de morte, de exclusão, de ir embora. E na altura, quando eu estava a fotografar aquelas todas, sobretudo nos primeiros anos, foi um sentimento de perda que eu estava a sentir, mas essas que tinha perdido já não existiam. E, portanto, estas pessoas com quem eu fui ter ainda estavam lá e não estavam a pensar que se iam embora, em geral. Havia um ou outro que já sabia que se ia embora. Mas também era diferente. Agora é quase quando... Foi tantas pessoas que foram expulsas da cidade que uma pessoa, quando vai ter com essas pessoas, sinto um animal que vai ali estar em cima daquela infelicidade daquelas pessoas, e isso é desagradável. E por isso, nos últimos anos, enfim, não fotografei assim tantas. Não gosto muito desse sentimento. Mas acho fantástico, por exemplo, o vosso trabalho, tudo, a integração na moraria é fantástica, e andei lá 4 anos a fotografar com o festival todos e apercebi-me de uma cidade que eu não conhecia assim tão bem até, porque também estas coisas de nós mostrarmos ou abrirmos os bairros para mais pessoas ajuda-nos a compreender, mas os sítios e a conhecer outras culturas. O que acontece é que agora quase já não há pessoas, só há casas vazias para Airbnb ou hotéis, etc. Por exemplo, eu gostava imenso de ir a essa charneca da Caparica, do Lumiar, da Caparica. Ainda não fui, porque esses redutos, ainda me lembro quando no princípio dos anos 90, no público, estávamos ali numa zona que ainda não era um território, era uma zona em construção, e muito perto ainda havia também uma outra zona de telheiras, que eram as quintas, e que também estava a ser construído. É claro que tudo cresce, mas há património que não pode ser só memória, não pode ser só uma fotografia, claro. Deve ficar... não pode ser só lojas todas iguais, que nem apetece entrar lá porque são um enfado, tudo igual, tudo sem apelo. Para que é que serve tantas lojas iguais? Só aqui no espaço entre a Rua dos Poços Negros e a Rua do Loreto há não sei quantas lojas daquelas que não vou atribuir nenhum nome, mas são lojas que são todas iguais e não trazem nada de novo e só massificam, e não é uma questão da descaracterização, é uma questão até de nem oferecer nada que nós precisamos realmente. E não percebo como é que eles também podem viver todos iguais, a vender a mesma coisa num período tão curto. Eu não tenho nada a ver como é que eles vivem, mas é uma situação que eu não compreendo, e como eu, imensas pessoas, não percebemos o que é que se está a passar, como é que é. Eu tinha aqui uma questão agora para a Inês, se fosse possível. Inês, diga uma coisa, e qual é a avaliação, que avaliação é que faz do vosso trabalho, nomeadamente a relação, por exemplo, com as pessoas que já viviam antes na moraria? A ideia que eu tenho é que as coisas funcionam muito bem, e a aceitação das diferentes etnias é tranquila. Mas qual é a sua opinião
neste momento desse trabalho todo que tem desenvolvido ao longo de mais de 10 anos? É complexo. E ao longo destes últimos anos também, mesmo dentro os fluxos e as ocupações do espaço também vão mudando. E isso são sempre mudanças muito rápidas, que quando nós achamos que já estamos a conseguir encontrar um padrão de entendimento, no ano a seguir muda tudo. Mas enfim, aquilo que nós sentimos é que, e é uma preocupação, de facto são as especializações de negócio, no fundo isto que a Luísa falava, não é? Esta monocultura do tipo de comércio, sem qualquer planificação, sem qualquer enquadramento no tecido urbano, portanto são cogumelos, e é de facto uma monocultura do mesmo negócio, portanto há ali uma reprodução, e que é muito difícil de se entender como é que funciona. Portanto são negócios muito estranhos e quase inacessíveis. É tudo muito obscuro. Isto por um lado. E aquilo que, por exemplo, em alguns este tipo de situações depois gera alguns anticorpos com algumas comunidades que não são nada saudáveis. E assim como, por exemplo, nós temos um exemplo muito claro na Moraria, que é a Rua do Bem Formoso, que era uma rua até há pouco tempo muito diversa, quer pelas pessoas que habitavam, quer pelo tipo de comércio, e que agora está de facto a ficar toda muito uniformizada. Moradores do Bangladesh, principalmente, homens, não vemos famílias, vemos homens, e o comércio também é todo muito igual. O que é que acontece? Há quase uma eu diria que é uma guetização, e que gera uma série de situações que em momentos em que nós até somos um povo que convive muito bem com a diferença e que a aceita, mas de facto historicamente não há nada de bom em guetizar, e sabemos todos que a guetização não traz nada de bom, e só traz exclusão e fechamento. E portanto, qual é que é a grande questão? Estas zonas precisam realmente de ser muito bem planificadas a nível de tipos de ocupação, de diversificação da ocupação. Porque senão abrimos espaço para agudizar alguns problemas sociais que até agora se convivem bem, porque as pessoas estão misturadas, as atividades económicas estão misturadas, o ser humano é isso, o ser humano está preparado para viver nesse diverso. O ser humano não está preparado para viver em guetos, porque os guetos são obrigatoriamente geradores de conflito, internamente no próprio gueto e depois com quem passa por lá, com quem visita. E isto é uma das grandes preocupações do que está a acontecer agora nestes fechamentos. Nesse espaço específico em alguns espaços, da Rua do Bem Formoso é uma das um deles, áreas mais preocupantes.
E diga uma coisa, só fazer mais um pequeno comentário, e eu acho particularmente interessante, e isso Lisboa tem sido um caso disso e tem sido bem estudado, e também o próprio exemplo que a Sofia nos mostrou ali da zona da Palma, também essa é realmente a importância e as consequências positivas que se pode ter na cidade ao intervir-se no espaço público e ao tratar-se do espaço público, e tudo isso cria uma dinâmica completamente diferente. E, por exemplo, um bocadinho mais acima do Bem Formoso, o caso do Largo do Intendente é uma dessas situações, não é? A importância que é tratar-se o espaço público e também o espaço privado. Obviamente, é necessário, as pessoas têm que ter condições de habitabilidade, e nós sabemos perfeitamente, por exemplo, a zona da Moraria é bastante deficiente a esse nível em alguns sítios. E convivendo também com aquelas situações que a Inês representou, daqueles condomínios de luxo que foram, entretanto, construídos. Mas realmente é importante o apostar no espaço público, digamos, no espaço público da cidade, nas praças, nas ruas, no edificado, para criar novas dinâmicas. E realmente, e aí talvez, e aí eu passava agora para a Sofia. Sofia, o que é que achas nesta questão, por exemplo, do projeto das lojas com história? Concretamente, nós sabemos que nestes últimos anos, e eu trabalho também com a Ana Baer e tenho assistido muito a isso, a essas conversas, há uma série de lojas que tinham sido distinguidas como lojas com história, tinham tido, digamos, saíram nas publicações e que nestes últimos, nomeadamente nestes 2 anos, fecharam. O que é que pensas deste, digamos, como é que se pode, qual será a continuidade deste projeto, qual será a continuidade destas lojas históricas hoje em dia? Antes de responder à tua pergunta, vou só rebobinar um bocadinho e pegar num fiozinho da conversa que estavas a mencionar sobre a recuperação das praças e dos espaços públicos e de como essa revitalização pode ser vital para a vida das comunidades. Não referi isso na comunicação, mas aproveito aqui o parênteses. Quando nós chegámos ao Recio de Palma, após a reabilitação do espaço, fomos recebidos com pouca simpatia, porque éramos Câmara e as pessoas não tinham gostado da recuperação que ali foi feita, porque naquele sítio havia um estendal, havia um relevado para se jogar à bola, podia-se fazer lá piqueniques, podia-se estacionar os carros à vontade, podia-se fazer um churrasco, e de repente o espaço ficou digamos que uma plantação de cimento, e as pessoas reagiram muito mal a tudo isso. E quando nós chegámos, explicámos, queríamos atribuir uma dinâmica cultural àquele espaço, porque paralelamente com este trabalho das memórias fizemos algumas iniciativas, com colaboração também com a EGEAC, e que mensalmente havia atividades na praça, desde uma sessão de fados, a uma sessão de tango, cinema, fizemos uma construção de um trono de Santo António, ou seja, fomos tentando dar dinâmicas ao espaço em que a Câmara não chegasse lá e trouxesse um palco e montava e trazia tudo feito e era o pacote todo. Não, coisas que implicasse a colaboração das pessoas. A sessão de cinema foi no campo de futebol, eles é que improvisaram através da baliza o ecrã de projeção, a sessão de fatos foi num restaurante, ou seja, fizemos com que também a comunidade se fosse envolvendo, e a pouco eles perceberam qual era exatamente a missão, era dar vida nova àquela praça. As pessoas quase não usavam, praticamente só passavam a praça. E eles próprios começaram a ver as potencialidades que aquela praça tinha. Neste último Natal, exigiram lá uma árvore de Natal. E estávamos em pandemia, não é? Eu só sei isto pelas pessoas que me contaram, porque, entretanto, o projeto ficou um bocadinho em suspenso, porque não temos tido condições para apresentar publicamente o documentário, não é? Precisamos de um sítio em que sejam centenas de pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, as pessoas começaram a sentir falta do espaço com dinâmica e dizem, sabe, agora sentamos-nos muito mais na praça, porque já olhamos para ela de outra maneira. Portanto, nós próprios até ultrapassou as nossas expectativas. Claro que a pandemia interrompeu este processo todo, e a cadência, e o ritmo, e a vontade, e a motivação, e as inspirações.
mas temos vontade de lá voltar e acabar o projeto e, quem sabe, com a junta de freguesia, criar ali dinâmicas de continuidade, não é? Porque é importante que as pessoas também tenham aqui algum protagonismo, não é? E não é Claro. produtos comprados chegar lá e apresentar. Pronto, isto só para responder, para complementar aquilo que tu disseste, as dinâmicas no espaço público, mas é assim, isto demorou 2 anos, não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, esta conquista e esta, digamos, demonstração da nossa boa vontade, porque também passa por aí, não é? As pessoas estão habituadas à Câmara ser um polvo gigantesco que multa, que obriga, não é? Portanto, não estão muito habituados a ver que a Câmara também lhes devolva alguma coisa, pronto. Mas é duro, é um trabalho duro, mas chega-se lá. Pronto, a pouco e pouco vamos conseguindo fazer. À tua pergunta das lojas com história, que é essencialmente se eu tenho aqui alguma poção mágica, não tenho uma poção mágica. Agora, eu olho para as fotografias que a Luísa trouxe e vejo pessoas que estavam no seu final de vida e determinado tipo de atividades que não iam ter nunca uma continuidade. Portanto, temos sempre que contar também com o fim de determinado tipo de comércio, determinado tipo de produto e com a própria vida das pessoas, que é finita. E que muitas vezes não há familiares que queiram ficar com a loja, não há comerciantes empregados que queiram, não há pessoas que queiram pegar nisto. Se me perguntares o que é que a Câmara pode fazer, fizemos um programa de proteção das lojas com história, que acima de tudo foi uma lei nacional que foi instituída e que faz o quê? Que faz com que as lojas que são distinguidas, correspondendo e digamos, cumprindo os critérios que são definidos e depois de serem avaliadas, permite-lhes que durante 5 anos a renda seja, digamos, mantida e ao mesmo tempo evita os despejos. Portanto, é, digamos, uma mais-valia gigante para as lojas. As lojas que foram fechando, por incrível que pareça, exceção feita para meia dúzia delas, grande parte delas foi por via do fim das atividades, por morte dos seus proprietários e não haver descendência que quisesse pegar naquela atividade, portanto, interessado. Portanto, poucas foram aquelas que mudaram completamente e que, digamos, que foram rendidas à voragem do novo promotor. Não, digamos que as pessoas pensam, fecharam todas, mudaram todas, porque passou tudo a hotéis, etc. Não é bem assim. Digamos que eu não tenho de cabeça, mas creio que aqui na plateia estão colegas da equipa onde eu estou, das lojas com história, e se me puderem ajudar a complementar essa informação, era bom, porque para desmistificar um bocadinho isto, não são tantas lojas quanto se imagina. Pois não é só a pressão, digamos, do turismo. Isso. Eu via nas fotografias da Luísa pessoas, a maior parte delas acima dos 70 anos. Não é? Reparei que várias atividades que se via nas oficinas não ia ter continuidade de maneira nenhuma. Se me dissessem assim, podíamos ter arranjado artistas criativos que pegassem nessas atividades e lhe dessem uma nova vida, se calhar podíamos, mas foi nos anos 90, ainda nem estava na Câmara, nem sequer havia o programa, a sensibilidade era outra, porque havia muitas, não é? Nos anos 90 havia muitas. A questão foi começar a ver que essas gerações foram morrendo. E as atividades também foram atrofiando, porque ninguém as frequentava, não é? Acho que a grande diferença, às vezes, de Lisboa e das nossas lojas, isto em conversa com alguém que conheci muito bem o Oriente, é que nós mantivemos a mesma atividade centenas de anos. As velas do Loreto é um exemplo. Centenas de anos. Enquanto que noutros países as pessoas davam-se mal com o negócio, mudavam de atividade. Nós não mudávamos nada. As montras são iguais, as prateleiras são iguais, o senhor usa as mangas de alpaca da mesma forma. Isso é que faz com que as lojas de Lisboa sejam realmente um reduto único e singular. São pérolas, porque nós não mudávamos de atividade. Podíamos estar todos caquéticos e a não ganhar nada no negócio, mas íamos mantendo. Íamos mantendo. Até Sofia, podemos dar agora a palavra aqui à Inês. Sim, peço desculpa por... Nada, ora. Diga, Inês. Eu estava a pensar exatamente nessa ideia de como pegar nestas atividades, em algumas delas, obviamente, e dar-lhes aqui uma adaptação àquilo que são os dias de hoje, as tipografias, porque na verdade hoje existem atividades artísticas, há muitos artistas, inclusivamente aqui em Lisboa, que estão a recuperar muitas destas atividades. E se isto não seria um desafio interessante para a própria Câmara
desenvolver, de abrir de alguma forma aqui um intercâmbio entre algumas destas lojas e a comunidade artística, para de facto darem impulso a uma série de atividades e de inovação, não é? Porque no fundo estas misturas são altamente desafiantes para as pessoas das artes criativas, das artes gráficas, tudo isso, e felizmente hoje nós vemos que há de facto muita vontade das novas gerações artísticas de recuperarem uma série de técnicas antigas, e se calhar estamos no momento em que, claro, no momento certo, enquanto estas pérolas ligar uma coisa com outra, ainda estão aqui, conseguirmos fazer também aqui algo distintivo na cidade. Claro, e de alguma forma trazer para os dias de hoje esses saberes fazeres, a atualização não é? do saber. A atualização do saber, não é? Estamos a falar mais concretamente em oficinas do que lojas. Se bem que há algumas lojas que também têm oficinas, pois, não é? Podem ter uma leitura nova, uma visão nova através da criatividade, não é? Sem dúvida. Ainda existem muitas oficinas em prédios, portanto não são estabelecimentos com porta aberta para o público que nós vejamos do exterior, mas em segundo, terceiro e quartos andares, na Baixa, por exemplo, os sapateiros, os relojoeiros, muitas profissões de minúcia ainda se encontram a funcionar, muitas delas. Claro. E dentro do programa das lojas com história também temos tido candidaturas de oficinas, portanto não tem sido tão procurado, mas temos oficinas já distinguidas, uma alfaiataria, uma torrefação de café, portanto são espaços que também eles podem ser distinguidos, portanto as candidaturas estão abertas a qualquer momento, é algo que as pessoas podem fazer online, contactar os serviços da Câmara. Essa questão da ocupação pelos artistas, a cidade é dinâmica, portanto claro, a Câmara não tem que necessariamente, digamos que, pulverizar incentivo, ou seja, eu penso que as próprias pessoas também podem ter essa iniciativa e dirigir-se à Câmara, olha, tenho uma ideia, gostava que naquela oficina que o senhor fechou ou vai fechar, se eu pudesse, se eu fizesse, falarem com os serviços diretamente e neste caso concreto, os serviços de Economia e Inovação, Departamento de Economia e Inovação, Urbanismo, que estão mais dentro desta questão do licenciamento comercial e verem essas hipóteses. Portanto, a cidade está sempre em movimento e em dinâmica. Claro. Nós vamos e vimos, não é? Claro. Sofia, entretanto tenho aqui, não sei sobre este aspecto, queriam dizer mais alguma coisa, que temos aqui uma questão, uma colega nossa, a Sofia Ferreira, pergunta relativamente à Charneca, se trata de uma zona histórica. Não sei se quer responder, eu posso já começar a responder. Obviamente, a Charneca é efetivamente uma zona histórica, tem um património, aliás, tu mostraste exemplos de fotografias de edifícios, tem um património arquitetónico importantíssimo, interessantíssimo, essencialmente eram antigas quintas, mas não só, era quase como, a Charneca era quase uma pequena aldeia, uma pequena ilha, mas uma ilha com alguma qualidade. Por um lado já não tinha, digamos, aquela estreiteza, digamos, de espaços, porque já estava numa zona periférica da cidade, mas em termos arquitetónicos, em termos decorativos, tinham coisas bastante interessantes. E, efetivamente, a Charneca é efetivamente uma zona histórica e está também a ser tratada com tal, por isso mesmo está inventariada, faz parte da Carta Municipal de Património Arquitetónico e Paisagístico. Não sei se sobre isso queres dizer mais alguma coisa. Não. Obrigado, Álvaro. É exatamente, só posso dizer que sim, concordar e confirmar tudo contigo. Estás por dentro, és um homem da Carta do Património, portanto, não sei se conheces alguns imóveis por dentro, mas não conheço. Nós no interior ainda não tivemos a oportunidade de frequentar, também não é esse o objetivo, não é? Invadir as casas das pessoas, mas o que é certo é que está tudo cristalizado, portanto é uma área histórica sim, consolidada. Plano de salvaguarda é que existe um de 1985 e ficou aí. Pronto, talvez este nosso projeto, eu não quero ter eu e as minhas colegas, estamos a falar sempre aqui pelas três, acho que temos um bocadinho esse sonho, porque temos que ter motivação e empenho para isso, que esta zona seja olhada de outra forma e, porque não,
ter um plano de salvaguarda com uma outra dinâmica que possa recuperar algumas das edificações que ali se encontram. Não são assim tantas, porque este é uma zona que estivemos lá com algumas pessoas que nos disseram, inclusivamente, que seria um excelente cenário para filmes, porque o século XVIII está intacto, o século XVII está intacto, tiremos as persianas e as antenas parabólicas e as portas às nós temos, e os carros, naturalmente, nós temos uma charneca de há 200 anos. Portanto, não são edifícios de grande monta, de grande volumetria. Não creio que fosse uma coisa tão impossível de fazer. Pelo menos começar a pensar-se em recuperar algumas daquelas edificações, junto dos proprietários, naturalmente, com alguns planos, porque realmente nós olhamos para a área histórica da cidade de Lisboa muito olhando para o centro e esquecemos destas áreas periféricas, como disseste bem, Álvaro, uma zona eminentemente de quintas, mas também tinha algumas indústrias, chegou a ter, e que hoje em dia fica entalada entre um concelho de Loures, que é a 50 metros, Loures é a 50 metros, há a Meixoeira, que se ergue com edifícios de 10 e 15 andares, a Alta de Lisboa, que caminha rapidamente para o sopé da Charneca, e todos os eixos viários que ali foram feitos à volta. Tem uma zona até com excelente acessibilidade do ponto de vista viário, mas que naturalmente perdeu toda a sua dinâmica, porque estas mesmas quintas que tu referiste foram locais onde viveram centenas de pessoas, sejam eles migrantes, pessoas que vinham de várias partes do país e que foram construindo ali casas de forma anárquica, as barracas, mesmo assumidamente barracas, que foram construídas na Quinta Grande, na Quinta do Louro, na Paulepa, várias quintas ali à volta, e que viviam ali milhares de pessoas. A Quinta do Louro, inclusivamente, recebeu as pessoas vindas das ex-colónias em 74 e, portanto, todas essas comunidades davam uma dinâmica ao sítio que hoje em dia não tem. As barracas desapareceram, foram feitas habitações sociais e bairros não envolventes. A Quinta do Louro hoje é um terreno apenas e, portanto, não sei, mas se calhar não moram mais do que 200 pessoas ali. Acho que me estendi um bocadinho, mas... Não, ora é essa. Agora, se calhar, para terminar, não sei se terá mais alguma questão, mas aqui outro ouvinte aqui do nosso grupo, o Zé Costa, está realmente a falar uma questão que, em parte, resume a nossa conversa aqui de hoje. Obviamente, nós hoje estamos numa, digamos, numa aldeia global, não podemos, digamos, cristalizar o passado, temos que seguir em frente e, efetivamente, a identidade, hoje uma das características das nossas identidades, da identidade, digamos, dos dias de hoje, é realmente essa constante mudança. É realmente esta dinâmica das sociedades dos dias de hoje, esta globalização, esta facilidade com que se viaja e com que se muda de um dia para o outro, de cidade, de país, obviamente isto tem consequências muitíssimo importantes na identidade dos povos, na permanência das memórias, nesta dinâmica toda dos dias de hoje. Não sei se haverá mais questões, se calhar vamos ficar por aqui, estamos a aproximar-nos das 8 horas. Queria agradecer às 3 oradoras, obrigado e continuação de bom trabalho.